Olá, o meu nome é Ruben Cândido e seja bem-vindo ao Fala-me Disso. Se ainda não conhece este podcast, é perfeitamente normal e queres saber porquê? Porque hoje é o nosso primeiro episódio. Já de seguida vou ter comigo uma convidada muito especial. Ela chama-se Andreia Castro, é médica, travel blogger, mentora da consulta do viajante online e muito mais do que isso. Vamos a isso. Olá Andreia, como é que estás? Olá, Ruben. Olha, antes de começarmos, eu queria agradecer a tua pronta resposta ao meu convite, dar-te as boas-vindas ao Fala-me Disso. Tu não és uma novata nestas andanças, eu sou verdinho, estou aqui com um nervoso miudinho, que de miudinho tem muito pouco, quase como um adolescente com aquelas típicas borboletas na barriga, e não fosse eu estar a caminho dos 35, até tinha alguma piada. Eu não quero monopolizar esta nossa conversa, no entanto, tenho que partilhar contigo que quando pensei em falar contigo, vieram-me logo à cabeça uma série de temas que eu queria falar contigo, mas eu soube automaticamente por onde é que gostaria de começar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer todo o teu trabalho de todos os médicos, enfermeiros, auxiliares, todas as pessoas que direta ou indiretamente estão relacionadas com a medicina humana e que de alguma forma estão a dar a cara, estão na linha da frente a combater esta pandemia de forma muito brava. E, portanto, eu queria deixar aqui publicamente o meu agradecimento a todos, um muito obrigado. E gostava de começar esta nossa conversa exatamente por aí. Um, Sendo tu profissional de saúde, médica neste caso, como é que é estar a viver há pouco mais de um ano toda esta realidade? Pois é bastante, para já é completamente inédito na nossa geração e na geração acima da minha, dos médicos já nos 50, 60 anos, termos passado por alguma coisa destas. Portanto, foi muito transformador, foi muito exigente. As coisas complicaram-se bastante ali na altura entre dezembro e janeiro, já prevíamos mais ou menos que isso pudesse acontecer, porque tipicamente acaba por ser sempre o descalabro a nível daquilo que é uma simples gripe, quanto mais este ano com a situação da pandemia. Portanto, realmente o último mês do ano e o início houve muita afluência, foi necessário destacar muitos recursos humanos, recursos materiais também, com muita dificuldade, inventar mais camas, inventar mais serviços, e isto sempre com penalização. Quase que fazer omeletes sem ovos, não é? Porque é Exatamente, aquilo que se tem feito. isto é sempre com penalização daquilo que é o rácio ideal de médico doente ou de enfermeiro doente. Portanto, Claro. quanto mais nós estendemos o número de camas ou quanto mais estendemos o serviço, significa que as pessoas acabam por ser indiretamente penalizadas porque há menos disponibilidade para cada uma das pessoas, não é? Embora se Claro. tente sempre fazer o melhor possível, mas pronto, torna-se sem dúvida complicado. Agora, felizmente, à data de hoje, que já estamos aqui a gravar, praticamente amanhã já é fevereiro, já se nota uma diferença muito grande a nível da afluência, nomeadamente. Março. Amanhã é Março, março. sim, está a dizer, amanhã é março, era isso que eu queria Sim. dizer. Eu olhei para o calendário e enganei-me. Já se nota uma diferença na afluência muito grande, que foi resultado aqui deste confinamento, pronto, que nenhum de nós queria, não queríamos ter chegado a este ponto, mas isto foi uma consequência de tudo o resto, nomeadamente dos festejos de Natal e de Ano Novo e etc., não é? Que fizeram um crescimento exponencial do número de casos de Covid. E pronto, as coisas agora estão mais tranquilas, felizmente. E esperemos que assim continue. Eu acho que toda esta situação que estamos a viver é um pouco como um pesadelo onde todos nós queremos acordar e não passar disso só um pesadelo. Eu tenho acompanhado bastante as tuas redes sociais. Tu és uma pessoa muito ativa nas redes sociais, tentas sempre partilhar bastantes conteúdos, mas eu acho que para mim há um que se destaca imenso, que é a tua tentativa da prevenção e da própria informação respeito à pandemia e, portanto, o que as pessoas podem fazer, o que devem e o que não devem. Tu sentes que essa tua partilha é essencial? Eu acho que quando nós temos alguma formação científica ou outro tipo de formação dentro de uma área que é uma área importante, como neste caso é a saúde, concretamente nos dias que correm, nomeadamente desde o início da pandemia, se nós pudermos dar um contributo que é um contributo profissional e que é um contributo isento de opiniões, não é? Uhum. Então devemos fazê-lo. Portanto, obviamente que à medida que as nossas redes sociais vão crescendo e etc., nós
eu sou da opinião que nós começamos a ter uma certa parte de responsabilidade social um bocadinho maior. Ou seja, não posso. Uma coisa é eu estar a dar uma opinião exclusivamente sobre uma viagem que fiz, um hotel onde estive, um destino que eu fui visitar, e aí sim, são as minhas opiniões, as opiniões da Andreia. Outra coisa é quando entramos na onda do aconselhamento em termos de saúde e prevenção de doença e etc. Aí tem que ser a doutora Andreia a falar, porque tem que haver um quê de responsabilidade muito grande. Nós não podemos dar opiniões de ânimo leve sem as coisas terem uma base científica, porque é nesse caminho que se deve progredir. Pronto, e eu sempre estive muito ligada à área das viagens, portanto gosto de fazer esse aconselhamento que cruza a medicina com as viagens. Uhum. E já Portanto, falaremos disso mais à frente, ultimamente tenho virado um bocadinho mais por aí, tenho falado bastante do Covid, porque é um bocadinho o tema na Sim, ordem do é dia, verdade. não é? Mas haverão outros, claro. Sim, claro que sim. Olha, eu acho que neste momento que nós todos estamos a viver de confinamento, da tentativa de todos nós estarmos em casa e tudo mais, eu acho que as redes sociais têm sido bastante importante e acho que cada vez mais tem uma expressividade maior em todos nós. Por outro lado, eu também acho que nos permite, ou nos tem permitido de alguma maneira, às vezes, ser um pouco mais libertinos e dizer um pouco mais do que aquilo que era usual, digamos assim. E esta questão para te dizer que eu também utilizo bastante as redes sociais e volta e meia vejo alguns comentários, alguns posts que renegam um pouco a existência da pandemia, que desacreditam um pouco algumas informações científicas que são todos vocês dadas e passadas, a própria utilização da máscara. Este descrédito para ti aflige-te? Muito. Aliás, eu acho que um dos grandes problemas da sociedade dos dias de hoje é a falta de regulação daquilo que circula, nomeadamente nas redes sociais. Porque epá, eu quando tenho um problema em casa, eu chamo um canalizador, ou Claro. chamo um eletricista, ou se quer fazer obras, vou chamar um arquiteto ou um engenheiro. Eu não acho que possa fazer obras em casa com base nos programas que eu vejo na televisão, por exemplo, não é? Eu não acho que possa pilotar um avião pelo simples facto de ter viajado a minha vida toda. E, portanto, isto é muito aquele ditado português que é o cada macaco no seu galho. Eu acho que cada pessoa deveria limitar, e eu nisto sou muito assim, que te E é palas assim nos que tem olhos, de eu acho ser. que cada pessoa deve limitar as suas opiniões àquilo que é a sua área de experiência e a sua área de formação profissional, nomeadamente. Então torna-se muito difícil quando se quer discutir medicina ou quando se quer discutir ciência com pessoas que leem publicações do Google e Sim, mas de jornais que eh, saem por aí que não têm muita credibilidade científica. E é eu, uma guerra que muitas vezes é uma guerra inglória, porque os argumentos há argumentos tão errados, com fundamentos e com pressupostos tão falsos e tão ridículos e tão errados, que torna-se muito difícil argumentar contra isto, porque as pessoas não querem ouvir, não estão ali para ser ensinadas ou para ser educadas, estão ali para ser sim, validadas, não é é? verdade. E nós não podemos validar educação errada ou E princípios vemos errados. isso pelo mundo fora e com grandes dirigentes mundiais a dar exemplos tanto ou quanto lamentáveis, não é? Sobretudo quando a morte é uma constante, tem sido uma constante, os casos de infectados neste momento em Portugal a reduzir significativamente, mas tivemos 2 meses, 3, com números que não têm comentário e efetivamente eu partilho a tua opinião. Eu acho que tudo é discutível, só que há coisas que deixam de ser quando têm efetivamente essa base científica e está mais que provado por um mais um que a simples utilização da máscara é meio caminho andado para que tudo possa correr melhor. Um, Lá está, tudo é discutível numa mesa de um jantar entre sim, sim, amigos. claro, Agora, obviamente. vir para um mundo social em que há uma interação que pode atingir milhares e milhares de publicações e de repartilhas e de comentários e depois criar um espectro de influência com base em pressupostos errados, como chegámos a ver, aliás, pessoas bastante conhecidas da nossa praça a publicitar que o Covid podia ser combatido bebendo sumos de limão porque alterava o pH do sangue, coisas assim, quer dizer, são completamente descabidas, que são coisas Sim, que não cabem no bom senso de qualquer pessoa que tenha um mínimo de formação científica e vermos estas coisas serem publicitadas por pessoas com 500 mil seguidores ou algo assim, quer dizer, há um grau de risco a partir do momento em que nós temos exposição de pública e grau de responsabilidade muito grandes, não é? sim, claro que sim.
Na tua opinião, como é que a vacinação, como é que a vacinação está a correr? Achas que a coisa está a levar o seu rumo e que muito em breve vamos conseguir conter toda esta questão pandémica? Eu adorava que o nosso país tivesse sido como Israel, apenas no sentido de conseguir ter muitas vacinas disponíveis, portanto, ter milhões de vacinas disponíveis logo muito rapidamente, não no sentido, por exemplo, não estarem a vacinar os palestinianos, que é ali uma franja da população ali com Israel que está a ser segmentada e que está a ser discriminada. Pronto, eu gostava que, obviamente, que tivéssemos num país em que, de forma equilibrada com os outros países do mundo, tivéssemos todos a receber milhões e milhões de vacinas ao mesmo tempo, não é? Isso seria, sem dúvida, o passo mais importante para terminar a pandemia rapidamente. Era, no mundo ideal, no espaço de uma semana, todos os países do mundo terem recebido os milhões de vacinas necessárias para vacinar a sua população. Isto é impossível em qualquer lugar ou qualquer Sim, é história verdade. do universo, isto é muito difícil de acontecer. Nós estamos dependentes da capacidade de produção destas empresas, seja da Pfizer, da AstraZeneca, da Moderna, não interessa. E, portanto, eu acho que neste momento o principal fator limitativo da vacinação tem a ver com o número absoluto de vacinas que estão a chegar aos países e que vão sendo nas dezenas de milhares, centenas de milhares, e, portanto, obviamente, isto é um processo que vai demorar mais tempo do que nós idealmente esperávamos. Claro que se chegassem todas na mesma semana, o ideal era vacinar-se dia e noite sem parar, não é? Claro. Fazermos Bom, ali turnos profissionais a cada 4 horas ou a cada 6 horas rodarmos e dia e noite estarmos a vacinar toda a gente. Isso resolveria o problema, sem dúvida, no espaço de poucas semanas, até estar o esquema completo. Mas não é assim que as coisas acontecem, portanto, pronto, é o que está a ser possível. sim, resta-nos acreditar que as coisas, que toda esta situação vai melhorar e que vai ficar tudo bem, que é o lema, não é? Que nos tem acompanhado desde o primeiro dia, não é? Que vai ficar tudo bem. Esta foi a profissão que sempre desejaste ter? Não, eu nunca pensei em ser médica desde pequena, eu nunca fui daquelas miúdas que crescem agarradas a nenucos ou agarradas a bonecas ou com a fantasia de vir a ser médica e mascarar-me no carnaval, desse tipo de coisas. Isto foi uma coisa que surgiu muito naturalmente já no meu 11º ano. Eu estava numa aula de física, vi uma ecografia obstétrica num livro de física, curiosamente, que nem era um livro de biologia, não é? Era um livro de Uhum. outra área, e aquilo fez-me assim luz e eu achei que queria seguir até pela carreira de ginecologia obstetrícia, dedicar-me à área de infertilidade e a esse tipo de coisas. Portanto, eu durante muitos anos já no curso de medicina, o que eu gostava era genética, embriologia e depois a parte da obstetrícia. Mas não foi um sonho de criança, o meu sonho de criança, e aliás encontrei isso uma vez quando Havia estava a sonho de viajar. criança? Havia sonho de criança? Não, não, nunca houve um sonho muito concreto de criança. Sempre fui uma miúda muito agarrada aos livros. Eu era uma miúda que andava sempre com um livro atrás e que lia em todos os sítios onde ia, ou um restaurante enquanto esperava que me trouxessem as coisas, estava sempre a ler. E, portanto, eu nunca tive uma profissão assim de sonho, mas houve uma vez que estava numa viagem que encontrei um quadro, isto foi em 2011, se não estou em erro, ou em 2010, e encontrei um quadro que dizia, ainda hoje tenho essa imagem, que dizia: quando for grande quero ser turista. E Ok. aquilo, por algum motivo, também me fez uma luz igualmente importante como a luz da ecografia obstétrica. Portanto, houve ali qualquer coisa que me tocou naquele boneco com aquela frase. Pronto, e se calhar passados 10 ou 20 anos ou 15, aquilo que eu fiz foi tornar realidade estas duas vertentes da minha vida, que era o ser médica e o poder ser viajante ao mesmo tempo. E Acho que muito bem, e muito bem. foi isso que eu acabei por fazer. Sem querer, não é? Sem ser uma coisa Sim, claro. premeditada, eu acho que consegui chegar a esse patamar. As coisas melhores eu acho que acontecem desta maneira, de forma inesperada e sem programarmos muito. Olha, eu gostava de continuar com outro tema e queria partilhar contigo. Eu no outro dia estava a pensar há quanto tempo é que nós nos conhecíamos e eu fiquei com a ideia que nos conhecíamos há imenso tempo. A realidade é que não nos conhecemos há imenso tempo, conhecemos há muito, muito pouco tempo, devido a um evento bastante trágico que eu guardo na minha memória até hoje. Evento esse que nos uniu de alguma maneira, não só a nós, como a um grupo, a um pequeno grupo de pessoas que partilha
toda esta emoção e toda esta sensação, e eu gostaria de fazer aqui uma pequena viagem no tempo, regressar até ao dia 4 de agosto de 2020, mais ou menos 3 horas da tarde em Lisboa, a data em que se dá uma enorme explosão no Porto de Beirute, no Líbano, e eu gostava de saber onde é que tu estás neste momento, e como é que tu sabes desta notícia lamentável. Isto quase que parecia o 11 de setembro dos tempos modernos, não é? Porque Sim. acho que toda a gente se lembra onde é que estava no 11 de setembro também. Eu estava a trabalhar, eu estava na urgência e eu na altura já pertencia assim, a um grupo do WhatsApp de alguns viajantes, no qual estava o João Sousa, não é? Uhum. O nosso fotojornalista a viver no Líbano, e portanto eu comecei a receber algumas mensagens a partir desse grupo, perguntar sobre a explosão e se o João estava bem, etc. E começaram então a correr algumas imagens. E aqui eu acho que as coisas já chegaram mais tarde. Eu tenho ideia que já seriam para aí umas 7, 8 da noite, quando começou a chegar a informação cá em Portugal, ou pelo menos quando houve o buzz e que me chamou a atenção. Algo mais Foi. concreto, sim. E depois só no dia, naquilo na altura mexeu um bocado comigo, fiquei um bocado impressionada, até me lembro que comentei com alguns colegas meus, tipo, epá, já viram o que é que aconteceu no Líbano e não sei o quê. Mas pronto, eu estava a trabalhar, voltei ao meu trabalho, depois comentei novamente quando cheguei a casa, e depois no dia seguinte é que começámos a ver as coisas nas notícias, assim, tipo, olha, passando a publicidade, a televisão está sempre na SIC Notícias e continua a estar. Ok. Portanto, eu acho que o meu grande problema foi estar no dia seguinte em casa de folga com uma televisão que a todas as horas me dava imagens da explosão. Portanto, e pá, aquilo é Sim, uma é altura verdade. muito estúpido, E não é? e as próprias redes sociais a todo momento apareciam mais vídeos, mais sensações de pessoas, mais indignação, questões, o que é que se poderia ter passado. Qual foi a tua sensação? Porque tu, entretanto, tu pegas em ti, não é? Arranjas uma caixinha de cartão, pões uma série de coisas lá dentro e E diz vai, vai, que e é vai, vai. melhor posto ao caminho, não é? Como é que isso acontece, Andreia? Não acontece, eu ia dizer não acontece, mas acontece porque eu fiz. Epá, eu comecei a falar com o João dizia que a situação lá estava muito má, que havia muita gente que não estava a ser avaliada nos hospitais, porque havia hospitais que tinham que ser encerrados porque foram evacuados, houve coisas que colapsaram, houve profissionais que morreram, etc. Portanto, entre hospitais que deixaram de funcionar e as pessoas que estavam a recorrer a todos os outros hospitais que ainda estavam mais ou menos abertos, perdeu-se a capacidade de atendimento completamente. Portanto, depois o que eu sei em termos de números é que naquela noite cerca de cada hospital recebeu 400 pessoas no espaço de 6, 8 horas. Portanto, todos os hospitais esgotaram completamente a sua capacidade, seja máscaras, luvas, linhas de sutura, betadinos, quer dizer, desapareceu tudo. Em meia dúzia de horas desapareceu tudo em todo o lado. E houve muita gente que nem sequer foi observada, porque havia situações tão graves, e isto foi nomeadamente uma situação de estilhaços de vidro, a maior parte das pessoas o que tinham era cortes e ferimentos provocados por estilhaços, não é? Porque a explosão Uhum. fez aquele cogumelo que nós vemos na zona do Porto e depois Pois, houve tudo 25 quilómetros de extensão de uma massa de ar que entra e que só e sai do varre lado tudo. contrário do nosso apartamento ou do nosso escritório, portanto Sim, sim. é uma fuga de ar que vai à procura de tudo o que é janelas para conseguir sair, não é? Pronto, houve muitos edifícios que colapsaram pelo meio, mas tudo o que era, e por acaso no Líbano há muito, e tu estiveste lá e lembras-te, Sim, sim. eles gostam muito de fazer prédios com grandes fachadas em vidro e muito diferente daquilo que é a nossa arquitetura cá em Lisboa e até na Europa de Sim, geral, diria. sim, é verdade. Portanto, os estragos foram muito grandes e havia pessoas com muitos, muitos ferimentos. O que significa que eram coisas morosas que nem sequer se conseguia dar alta de imediato, eram coisas que demoravam. E o João dizia-me que a situação estava bastante má, eu tinha trabalho cá, tinha uma semana de trabalho, tinha 3 turnos, não era das semanas mais complicadas, até porque estávamos em agosto, não havia muita procura, e eu tive ainda um dia assim a hesitar o que é que fazia ou não, até porque eu não sabia se haveria alguma iniciativa da Cruz Vermelha, ou da AMI, ou dos Médicos Sem Fronteiras. Tentei fazer contacto com essas instituições, não consegui, porque eu não estava inscrita em nenhuma delas, e a Uhum. resposta que me davam era que não tinha experiência na área e que também não estava inscrita, portanto também não podia ir. E de qualquer das formas também não havia qualquer perspectiva de enviar a equipa nenhuma, porque não tinha havido nenhum pedido oficial de apoio da parte do governo libanês.
E, portanto, eu comecei a ver que daqui que não iria ninguém, mas do outro lado tinha uma pessoa a dizer-me que a situação estava realmente catastrófica e pronto, epá, e eu acabei por comprar um voo e passado 4 dias da explosão meti-me em Beirute e estive lá uma semana. Pronto, foi assim que tudo começou, basicamente. E portanto, sozinha, não é? Pegas em ti, Sozinha. sozinha. Em alguma situação tu tiveste receio do que é que ias apanhar? Não, não, olha, eu pensei assim, o que aconteceu já aconteceu, não vai voltar a acontecer porque uma coisa desta dimensão, mesmo tivesse sido um atentado, não fazia sentido fazer em outro, porque depois de uma coisa tão grande, tudo o que viesse a seguir ia ser uma brincadeira de crianças, não é? Sim, Portanto, a seguir ou era verdadeiramente uma arma nuclear e que destruía a cidade toda, razia total, ou então os dias mais seguros seriam certamente os dias depois daquilo acontecer. E depois na parte da vertente médica, eu ia lá para suturar ferimentos agudos, portanto isso é uma coisa que eu faço no meu dia-a-dia e que não ia ser para mim complicado, percebes? Quer dizer, eu sabia que da parte da atuação médica, daquilo que eu sabia fazer e que era capaz de fazer, ia ser algo acessível. Eles precisavam era de mão de obra, aquilo que eles claro. precisavam naquele momento era mão de obra especializada. Precisavam de muita gente que soubesse suturar, que tivesse ido para Beirute naquele momento. E era o que lhes estava a faltar, pronto, foi nesse Claro que sentido. sim. Quando chegas, quando aterras, eu não sei a que horas é que chegaste, mas quando tu te deparas com toda aquela. Porque uma coisa é nós vermos em vídeos, e eu falo isto na primeira pessoa, embora tenha estado 2 semanas depois após a explosão e não 4 dias, mas ainda consegui perceber talvez a 80% de tudo aquilo que se tinha passado. Tu, quando chegas, quando te apercebes de tudo aquilo que aconteceu, o que é que tu sentiste nessa altura? Porque é diferente ver vídeos, não é? Falar Eu com quando pessoas e estar lá, cheguei, não é? a explosão foi numa terça-feira e eu cheguei no sábado, embora tenha saído de Portugal na sexta-feira, devido às escalas, porque eu tive que fazer uma noite no aeroporto de Lyon, à espera do voo de ligação, e portanto eu já cheguei a Beirute por volta do meio-dia. E foi deixar a mochila no apartamento onde ia ficar e fui logo diretamente para a zona central de Beirute, que é a Praça dos Mártires, onde por acaso nesse dia ia haver uma manifestação, aliás foi o dia mais intenso de Sim, sim. manifestações e de confrontos que houve nos últimos meses, ou que tinha havido até àquela altura. Isto porque eles, pronto, os libaneses têm estado numa situação de conflito político-económico já há bastante tempo, já havia conflitos e confrontos pelo menos há 8, 9 meses, se eu não estou em erro, e naquele dia que eu cheguei foi o apogeu de tudo, as pessoas estavam muito revoltadas, estavam muito angustiadas, ninguém percebia o que tinha acontecido, não havia respostas, a nível oficial não havia respostas de ninguém também da parte do E governo, continuaram a ver? e continuaram a haver, e portanto naquele dia em que eu cheguei, passado umas horas, começam a juntar-se milhares e milhares de pessoas com bandeiras em direção à praça, e à medida que a noite cai, começam a haver conflitos, começa a haver coquetéis Molotov, começam a haver gás lacrimogéneo, e eu tinha-me conseguido meter junto das ambulâncias da Cruz Vermelha para prestar apoio. Portanto, eu assim que chego, eu dizia, aliás, nem tive que mostrar o meu cartão, mas eu dizia que era médica, que tinha acabado de chegar de Portugal, tinha só uma mochilinha nas costas, tinha deixado o meu caixote no apartamento, portanto nem tinha levado nada comigo, mas dizia, pá, sou médica, vim de Portugal hoje para ajudar, o que é que eu posso fazer? E acabei por estar ali na zona da Praça Central, a recolher feridos. Eu próprio levei com o gás lacrimogéneo algumas vezes, foi horrível, quer dizer, é uma coisa, só quem passa por isso é que pode Claro. perceber. É muito angustiante mesmo. E ainda consegui fazer alguns transportes para os hospitais mais perto da praça, porque depois começaram a haver ferimentos, começou a haver pessoas que começaram a desmaiar, ou pessoas que se atropelavam umas às outras, mais cortes, pronto. Havia, Mais. havia muita gente a deslocar-se a essa zona da Praça dos Mártires, portanto, às tendas, pedir ajuda, efetivamente, feridas. Não, muitas das pessoas que já chegavam às ambulâncias e já chegavam às tendas já vinham praticamente ou tinham desmaiado mais perto da zona dos conflitos, ou tinham levado com um estilhaço de uma coisa qualquer e portanto já vinham a sangrar, Ok. ou vinham em braços trazidas por outras pessoas porque tinham levado com o gás lacrimogéneo e aquilo dá-te uma sensação assim um bocado de aperto, que parece que tu não Uhum. consegues respirar e depois a seguir precisas. É quase como se a seguir precisasses de vomitar, mas também não conseguisses.
E, portanto, isto é uma coisa mesmo muito aflitiva, é realmente aflitivo, e eu passei um mau bocado eu própria no meio daquilo tudo. Portanto, quer dizer, e isto está a acontecer numa cidade que tinha rebentado há 4 dias atrás e das quais os hospitais não tinham qualquer capacidade de resposta porque já tinham esgotado tudo o que existia, não é? Já Claro. estavam a pedir ajuda de outras unidades hospitalares mais afastadas no Líbano, só que o Líbano é um país do tamanho do nosso Alto Alentejo, praticamente. Exato, O é Líbano muito é uma coisa pequenino. muito, muito pequena. Portanto, estarem em Beirute a pedir ajuda para virem coisas da outra ponta do país é a mesma coisa que nós estarmos em Lisboa e estarmos a pedir coisas do Algarve. Não, Claro. não há mais do que isto, não é? Portanto, eles estavam muito condicionados. Sentiste bem recebida por todas as pessoas, pelas equipas médicas locais? No início acharam que eu era maluca, com certeza, não é? Eu Portanto, acho que muita gente te acha completamente maluca, sim, não é só lá. a Mas primeira coisa foi estupefação, não é? Ninguém estava a perceber o que é que eu estava ali a fazer. Pá, mas a partir do momento que começam a ver que estás ali para trabalhar e que metes as mãos na massa e que ajudas e que efetivamente sabes fazer algumas coisas, começam a pedir-te opinião, começam a trazer diretamente as pessoas para ti, isso. Pronto, aí começa-se a ganhar confiança, começas a sentir-te integrada, não é? começas-te a sentir integrada e as pessoas começam a saber que tu lá estás, porque depois no meio disto tudo começa a gerar-se uma rede de contactos dentro de pessoas que eu ia conhecendo e mesmo dentro da comunidade libanesa que cá estava em Portugal e etc. E portanto as pessoas começaram a saber, e até porque eu ia partilhando muito nas redes sociais, o que é que se ia passando lá, e eu fui começando a criar também contactos no terreno, não é? Após quantos dias é que regressas? Quantos dias Eu tive lá estiveste lá? tive lá uma semana inteira. Ok. E quando regressas, o que é que fica para trás? Olha, fica muita coisa, nomeadamente fica para trás que se não fosse a minha obrigação em termos de trabalho, que eu teria lá ficado se calhar mais uma semana ainda a dar apoio, porque claro que assim, a nível hospitalar, depois os grandes ferimentos e etc., essas pessoas já estavam a ser tratadas e começaram a ter alta, mas nas ruas ainda havia muita gente que não tinha sido vista e, portanto, havia muitas feridas que estavam tal e qual como no dia em que houve o acidente, e portanto eram feridas abertas e que estavam a infectar, ou então eram pessoas que até tinham sido observadas naquela noite, mas que nunca mais ninguém tinha olhado para elas. Ou seja, imagina, eu cheguei a ver um indivíduo que tinha um ferimento inteiro no braço e com a pressa, ou porque já não havia capacidade para mais, ou não havia equipamento, deram-lhe 4 agrafos para lhe tentarem fechar o braço, não é? E, portanto, aquilo estava tudo infectado. E nós tivemos que, em plena rua, eu tinha levado anestesia, tinha levado linhas de sutura, encontrei por acaso uma ONG com um kit de cirurgia, que era uma coisa que eu não me lembrei de levar, portanto, um porta-agulhas, esse tipo de Uhum. material. Encontrei uma ONG que tinha exatamente isso. Olha, deixei a caneca na cozinha. Não vais mal. Fica de E, recordação. portanto, eu até tinha alguma lidocaína, que é anestésico, e na rua tive que abrir e tirar tecido que estava morto e que estava infectado e voltar a cozer as pessoas. E isto aconteceu até ao dia em que eu me vi embora. Portanto, eu sei que, inclusive, depois apareceram pessoas em algumas tendas onde eu estive a perguntar se a médica portuguesa ainda lá estava. Portanto, havia ainda trabalho para ser feito, compreendes? Claro que sim. Mas, pá, eu tinha obrigações profissionais cá, isto teve consequências para mim, obviamente, não é? Claro. Ir-me embora de um dia para o outro. Um, pronto, mas eu acho que fiz bem em ir. Eu acho que estas Olha, coisas não podes pensar. E depois continuou a aventura cá em Portugal, não pois com é? certeza que era isso que eu te ia dizer. Tu chegas a Lisboa, tens uma comitiva à tua espera, uma pequena comitiva, mas uma comitiva. Eu não sei se tu tens a noção, mas aquilo que tu fizeste pode parecer para alguns muito pouco, mas gerou efetivamente uma onda de solidariedade gigantesca no nosso país. E tenho ideia que tu tiveste uma avalanche de contactos após o teu regresso, não só após o teu regresso, enquanto estavas lá, mas acredito também que enquanto estavas lá não havia muito tempo para manter esses contactos. Mas acredito que quando regressaste, essa avalanche de contactos foi-se aumentando e que também foste tendo a noção de que havia pessoas a querer chegar até ti, a querer de alguma maneira ajudar, tentar fazer a diferença. Tu tens essa noção do que é que Eu, essa tua eu, ida e as tuas partilhas de tudo mais, o que é que isso originou? eu acho que nunca vou perceber exatamente o que é que aconteceu. Eu já comentei isso várias vezes cá em casa, que às vezes gostava de ser uma pessoa externa
a tudo isto para ter percebido o que é que aconteceu cá em Portugal e qual era a percepção das pessoas no que estava a passar. Na altura tinha a minha conta do Instagram tinha 7.000 seguidores, uma coisa mais ou menos à volta disso. Não é uma conta grande comparativamente às contas de pessoas conhecidas da televisão e etc. Pá, não é nem de influencers mais conhecidos e etc. Mas eu sempre partilhei muito as minhas viagens todas e, portanto, eu quando cheguei a Beirute eu comecei a partilhar, até para os meus pais verem, o meu namorado ver e etc. Eu partilhava tudo o que se ia passando lá. E eu notava que eu, ao final do dia, perdia tipo 3 horas a responder às pessoas todas. Eu tinha centenas de mensagens todos os dias. Comecei a fazer a recolha de donativos ainda no Líbano. Comecei por uma recolha de donativos financeiros, que é para poder comprar máscaras e desinfetante e luvas e etc. Portanto, eu numa semana no Líbano eu consegui angariar 8.000 euros em dinheiro, e isto só através do MBWay e só através do Instagram. E depois, quando eu entro no avião, já para voltar para Portugal, eu já tinha, portanto, os hospitais começaram-me a enviar as necessidades deles, portanto, eu pedi que eles me organizassem listas com o que é que era necessário comprar, o que é que era necessário levar para lá, e eu, quando entro no avião em direção a Lisboa, preparo logo um e-mail para várias instituições com um pedido de ajuda, com um pedido de donativos. Portanto, eu por acaso tinha tido muita passagem pela comunicação social naquela semana que estive lá, porque houve diretos para a RTP, para a SIC, para a TVI, para coisas internacionais inclusive, para a Austrália e tudo. E, portanto, aproveitei para fazer um e-mail a apresentar-me, a dizer onde é que tinha estado, e juntei algumas notícias que saíram, quer na televisão, quer no Expresso, etc. Isto foi em agosto. O problema em agosto é que a maior parte das empresas estavam fechadas. Portanto, quando eu volto a Portugal, começo a juntar muitas destas pessoas que estavam a interagir comigo no Instagram e no Facebook também, começo a juntar muitas destas pessoas no tal grupo do WhatsApp onde depois tu vieste parar, É verdade, não é? É verdade. E que depois tive que dar um nome ao grupo, porque o grupo não tinha nome. Epá, e há um dia que dei o nome de Ajudar Beirute Ajudar e acabou Beirute, por ser o nome da iniciativa, não é? Portanto, é verdade. cá em Portugal as coisas ganharam muito mais dimensão, porque passados uns dias de eu ter regressado, eu começo a receber em minha casa e no hospital onde estou a trabalhar, caixas e caixas e caixas que nunca mais terminavam. Eu cheguei a ter o carro completamente cheio e ir a conduzir para casa sem ter visibilidade em janela nenhuma, porque tinha caixotes de coisas lá dentro. Eu E próprio depois a cheguei a sala, ir, eu o próprio meu cheguei a namorado ir levar dizia a caixas. sala. E tu Sim, é chegaste a vir verdade. cá a casa, não Sim, é? eu Tu fui a chegaste a vir cá a casa casa. e tive a real noção do que é que estava a acontecer, e a minha questão é: somos efetivamente um país solidário? É que eu tenho ideia que sim, às vezes tenho algumas dúvidas sobre alguns temas, mas eu acho que sobretudo neste, eh, as pessoas moveram-se por forma a tentar que Eu fosse tive, eu possível tive ir mais pessoas além. a vir do norte, do sul do país, bombeiros de Cantanhede, inclusive. Pá, tive imensa gente a aparecer cá que não me conhecia de lado nenhum, que me vieram deixar coisas, até pá, vieram de Aveiro também, pegavam no carro, vinham ter comigo aqui a Oeiras, traziam-me caixotes de coisas que elas próprias tinham começado a recolher ali com aquelas comunidades da zona onde vivem. E depois as coisas cresceram de tal forma, e depois, entretanto, começa a chegar setembro. E quando começamos a chegar a setembro, as empresas que eu tinha contactado em agosto, por volta de 15 de agosto, começam a responder-me. E quando estas empresas começam a responder, a quantidade de coisas que começa a chegar cá à casa começa a ser cada vez maior. Portanto, Claro. depois passámos a fase em que, portanto, tudo o que chegava cá à casa era inventariado, era tudo colocado no Excel, nós sabemos exatamente quantas embalagens de cada coisa é que chegaram, e nós preparávamos tudo, caixas individuais quase personalizadas. Portanto, nós nunca fizemos uma caixa só de betadine, nós Claro. dividíamos a quantidade total de betadine e fazíamos várias caixas diferentes, porque Sim, até porque, depois desculpa nós, interromper, até nós, porque nós esses donativos pré-definimos, foram entregues a várias pois, entidades. nós pré-definimos 11 instituições para entregar as coisas. Tinham sido 5 ONGs com as quais eu tive contacto no terreno e 6 hospitais também com os quais eu tive contacto quando lá estive, ou pelo menos 2 deles que eu não fui diretamente, mas que eu sabia que precisavam. Um deles era o São Jorge, que é um dos que continua a aparecer muito na televisão porque foi dos mais afetados e teve fechado e tudo, porque colapsou, e foi aí que morreram muitos profissionais de saúde. E um outro hospital junto da zona do Porto,
numa zona um bocadinho mais pobre, com muitos refugiados da Síria, que também precisava de apoio. Portanto, nós estabelecemos estas 11 instituições e tentávamos mandar o material todo por igual para as 11 instituições. Não é? Agora, em 6 semanas, tu deves ter os números contigo do que aconteceu. É assim, eu tenho alguns números, eu espero não estar errado, mas eu acho que tu conseguiste angariar em dinheiro perto de 16 mil euros 16. e em material médico cerca de 250 mil euros. Sim, Mais, está estimado. mais ou menos 3 toneladas em material, o que eu acho que... E estamos a falar de um timing de... 6 semanas. Desde o dia da explosão até ao dia em que fui num voo privado, a convite, levar o material a Beirute, porque depois, quando voltei... Essa foi a terceira vez que regressaste, certo? Foi. A primeira vez tinha ido sozinha. Depois fui uma segunda vez com 5 voluntários levar. Foi um mês, exatamente um mês depois da explosão. Fomos 6 pessoas levar 6 caixotes com material prioritário. Levámos cerca de 100 quilos connosco. Uhum. E depois, em 25 de setembro, peço desculpa, estou a ficar com alergia. Não faz mal. Depois, a 25 de setembro, surgiu a hipótese de ir num voo privado e mandámos tudo neste avião. Aliás, eu fui neste avião fazer a entrega a Beirute diretamente e sim, estima-se que nós recebemos, eu acho que nós recebemos, enquanto iniciativa, não é? Onde tu também estás, nós recebemos cerca de 3.500 quilos de donativos em termos de material e depois havia muitos medicamentos que estavam perto do prazo de validade e acabámos por mandar para Beirute entre 2.000 e 3.000 quilos. Fiquei sempre na dúvida se foi 2.500, se O que foi é 3.000. pá, não é por essa diferença que não deixa de ser um trabalho, eu acho que glorioso e Duas e meia aquilo que tu liderando o grupo, todo este grupo de pessoas fez, eu acho que é de louvar. Eu queria só regressar aqui muito rapidamente à segunda vez que tu foste, só para tentar perceber, comparativamente com a primeira vez, qual é que era a realidade que se vivia naquele momento. Ainda havia, claro que medicamente sobretudo a nível de produtos médicos haveria ainda uma grande necessidade, não é? Daí ter-se angariado essa quantidade enorme de produtos, não é? E de bens. A nível de cuidados médicos, nessa segunda vez que tu foste, a coisa já estava mais apaziguada. O que é que se vivia naquele momento? Havia já Quando, alguma esperança que algo pudesse eu efetivamente não sei se melhorar? consigo exatamente responder concretamente essa questão, porque eu quando fui da segunda vez eu só lá estive um fim de semana. Portanto, Ok. nós chegámos numa sexta-feira e viemos embora no domingo à noite, uma coisa assim. Portanto, nós fomos lá só mesmo deixar material e, portanto, o que eu fiz foi encontrar-me com determinadas pessoas e deixar os caixotes e pronto, e tinha vários sítios onde ir e isto acaba sempre por se perder algum tempo, não é? Claro. Portanto, eu não tive aquela disponibilidade que tinha tido da primeira vez em que estive lá uma semana e estava lá a ficar e etc. E que me permitiu estar mesmo à vontade e a trabalhar, não é? Porque naquela altura, na fase aguda, nos primeiros dias era necessário trabalhar. Ao fim do mês, as coisas já estavam mais estabilizadas e, nomeadamente, aquilo que eu achei, e acho que tu também terás achado, porque também lá estiveste 2 vezes, é que as pessoas tinham realmente conseguido limpar a cidade praticamente toda daquilo que eram os destroços que estavam nas ruas. Portanto, as pessoas juntaram-se todas com as vassouras. E aliás, Sim, é via-se verdade. logo nos primeiros dias muita gente a fazer grupos e a transportarem vassouras às costas para limparem as ruas. E eu, quando voltei lá ao fim do mês, as ruas estavam limpas. Quer dizer, uma coisa é os edifícios estarem completamente desfeitos e isto vai obrigar a obras e etc. Não é? E há muitos que estão do topo até à base completamente destruídos. Outra coisa era tudo o que era destroços que havia na cidade, no chão, e isso aí já não se via nada, portanto, eles ainda assim conseguiram recuperar-se muito rapidamente, e isto é uma atuação completamente do povo, Sim, sim, claro. não se viu exército nas ruas a fazer nada disto, isto foram as pessoas que fizeram O, sozinhas. o Líbano, desde há décadas, que tem altos e baixos, mais baixos do que altos, e no fundo aquilo que tem sempre acontecido, e da minha perspectiva, daquilo que eu consigo perceber, é que é o povo que tem sempre conseguido levar tudo adiante, Sem e acho dúvida. que a vitória de toda esta desgraça, se é que possa haver uma vitória, mas acho que tudo o que aconteceu de positivo foi o povo que acabou por fazer e por mover e por fazer algo. É verdade,
muitos edifícios destruídos, há muita coisa ainda que não está. A última vez que eu estive foi em novembro e, portanto, toda aquela zona do Porto, os maiores edifícios permanecem totalmente destruídos. Tenho dúvidas se alguma vez, ou pelo menos num período de tempo muito próximo, serão reconstruídos, mas a realidade é que eu acho que as coisas estão a mudar. Quando tu vais nessa terceira vez e vais levar todos esses medicamentos, todos esses bens, essas 3 toneladas, hum, sentes que havia mais alguma coisa a fazer, alguma coisa impediu? Sensação de missão cumprida? A sensação de missão cumprida. É muito difícil tu sentir, há sempre tanta coisa para fazer e há sempre tanta coisa deixada para trás que é difícil tu dizeres que ficou cumprido no sentido de ter ficado terminado. Eu acho que fiz muito mais do que aquilo que para já fiz muito mais do que aquilo que eu pensei que fosse fazer na altura em que comprei o bilhete, porque eu fui para lá para simplesmente estruturar pessoas e acabei por fazer recolha de necessidades, acabei por estar a comprar coisas diretamente às farmácias, comprar material hospitalar, ainda estive a regatear preços, ainda fiz contactos, fiz imensa coisa, pronto, interagi com imensas ONGs diferentes, dia e noite, andava sempre à procura de várias instituições que pudessem precisar de ajuda. Portanto, eu acho que vim com a sensação de dever cumprido, no sentido em que eu fiz muito mais do que podia esperar que uma rapariga comum e sozinha e sem qualquer ajuda no terreno pudesse ter feito, não é? Nesse sentido, Não há sim. dúvidas, não há dúvidas disso, de forma nenhuma. Olha, eu costumo deixar o melhor para o fim e foi aquilo que eu fiz. Não é que os outros temas não sejam interessantes, mas há um tema que temos bastante em comum, que é viajar. E também ainda no âmbito de todo este teu trabalho e da medicina, há algo que eu gostava de perceber, que é o projeto da consulta do viajante online. Que projeto é este? Como é que ele nasce? E como é que podemos ter acesso a ele? Porque eu acho que é, sobretudo no momento em que vivemos, em que eh, estas novas tecnologias conseguem aproximar-nos, não é? Finalmente as pessoas perceberam que realmente a telemedicina funciona e Sim, ao início claro. ainda havia um bocado de ceticismo e isto agora tem começado a passar, não é? O projeto era uma coisa que já era para ter surgido antes, só que não tinha conseguido surgir porque eu não tinha conseguido fazer o curso no primeiro ano porque estava a viajar na América do Sul, no segundo ano também não tinha conseguido fazer porque estava a trabalhar num cruzeiro nas Caraíbas, e portanto eu já tinha tentado fazer a minha formação na área à distância, pelo formato e-learning, mas cá em Portugal isso é muito difícil de acontecer e, portanto, só consegui fazer a minha formação presencialmente, o que me atrasou um bocadinho o lançamento do projeto. Neste momento as coisas já estão a funcionar há 2 anos, portanto, chama-se precisamente Consulta do Viajante Online e é uma consulta do viajante precisamente tal e qual como se fosse uma consulta presencial. E, Ok. portanto, aquilo que nós fazemos é avaliar a condição clínica da pessoa, portanto, quem é, que problemas de saúde é que tem, se tem alergias, que vacinas é que já fez antes e em que altura é que as fez, e depois conciliamos esta informação com a informação do destino. Ou seja, para onde é que vai, quanto tempo é que vai para cada sítio, se vai em lazer, se vai em trabalho, se vai em voluntariado, e, portanto, depois que tipo de cuidados de saúde é que é necessário ter em relação a esse sítio, se há malária, se há mal de altitude, portanto, se uma pessoa vai, por exemplo, fazer montanhismo, se vai fazer mergulho, que tipo de vacinas é que tem que fazer, que tipo de medicação é que tem que fazer, portanto, conjuga uma série de fatores e por isso é que estas consultas são sempre muito personalizadas e Uhum. muito lá está, têm que ser adaptadas à pessoa que está à A nossa cada frente. Não são realidade, a assim, cada realidade. são assim para toda a gente, porque as pessoas vão fazer a sua viagem, não vão fazer a viagem de outra pessoa, não é? Então Portanto, isso diz. ia-te perguntar se no meu caso, por exemplo, vou viajar, quero fazer essa consulta de viajante online, como é que se processa? Como é que eu me inscrevo? Como é que eu marco essa consulta? A forma mais fácil é irem ao site, que se chama Ok, consultadoviajanteonline.pt e preencherem um formulário de marcação de consulta e eu recebo esse formulário diretamente e depois entro em contato com a pessoa. Portanto, não há ok, intermediários nenhuns, todos os contactos são feitos por mim, desde o início até ao final. Ou então, pelo meu Instagram, seja pelo Me Across the World, que é a minha conta principal, seja ok. pela outra conta que se chama Consulta do Viajante Online, mandar mensagem e pronto, e depois eu respondo.
e marcamos na Ok, própria semana. muito bem. A próxima vez que eu for viajar, e eu espero que seja rapidamente, sobretudo se for para um destino assim mais exótico, com certeza que vou marcar. Estamos a Epá, precisar de ir todos olha, para a praia, não é? eu confesso, eu já fui a tanto sítio e nunca fiz consulta do viajante, e acho que às vezes é conveniente. É, nomeadamente antes das coisas acontecerem. Sim, claro, obviamente. Sobretudo porque isto é uma consulta de aconselhamento pré-viagem, isto não Uhum. substitui uma consulta depois numa situação, depois no regresso que possa ser necessária resolver, lá está, porque isto depois já é mais do âmbito de outra coisa, é do âmbito da medicina Sim, sim, tropical claro. e da infecciologia, não é? Aquilo que nós fazemos, neste caso o que eu faço, é aconselhamento pré-viagem para evitar intercorrências, para as pessoas irem Sim, protegidas e é e muito não ficarem importante. doentes em viagem. Claro que sim, é muito importante porque uma doença numa viagem é meio caminho Paga andado para tudo. tudo correr mal, não é? É Portanto, o que eu costumo dizer, é pá, não é esse tu o andas objetivo. a guardar dinheiro para ir para É verdade, Zanzibar e depois chegas a Zanzibar e apanhas uma porcaria qualquer e ficas de cama ou é ficas no verdade. quarto uma semana, estragou-te as férias todas. Não é. Então, olha lá, e diz-me uma coisa: no meio desta azáfama entre a medicina, entre ir para o Líbano, consulta do viajante, encaixo de estado nativos, ir levar coisas, onde é que há tempo para viajar? Porque ainda assim ainda fui para os Açores tentar fazer uma semana de trabalho remoto, portanto ainda aluguei um estúdio na Ilha do Faial e ainda fui passar o ano ao Egito. Ainda assim, ainda fiz uma viagem de 10 dias ao Egito. Tem que haver, porque é tudo, lá está. O dia tem 24 horas, é uma questão de rentabilidade do tempo que nós temos, é Uhum. uma questão de produtividade, é uma questão de foco e é uma questão de vontade. Portanto, se a minha vontade é viajar e continuar a trabalhar em simultâneo, eu tenho que ter um espírito empreendedor para fazer isso acontecer, porque a alternativa é não acontecer, é não ir. E para mim, Quando, num mundo sem pandemia, essa alternativa não é questionável. Portanto, a minha prioridade é é sempre verdade. viajar o máximo possível. Quando é que essa busca pelo mundo aparece na tua vida? Apareceu sempre porque os meus pais sempre me levaram a viajar com eles. Portanto, eu desde pequena, desde que me lembro que os meus pais marcavam férias e eu ia com eles, primeiro para as Canárias, depois começámos ali a fazer uns destinos na América Central, Cuba, República Dominicana, aquelas coisas fáceis, tu apanhas o avião e vais para um resort. Com 8 anos fiz uma viagem de carro pela Europa toda também, sempre a dormir em tenda. Portanto, Portanto, isto já é um bichinho que vem desde muito, muito cedo. faz com que tu comeces a conhecer muitas realidades diferentes e comeces a estar familiarizado com outras línguas e comeces a tentar comunicar com outras crianças e isso faz muita diferença depois no teu crescimento a longo prazo. Olha, eu acho que tu disseste aqui algo que eu partilho a minha opinião a 100%. Viajar traz-te uma riqueza, traz-te. É uma riqueza que não tem preço. Todas as pessoas com quem tu contactas, os sítios onde vais, as experiências pelas quais tu passas, tão diferentes da tua realidade, essas experiências, essas vivências não têm preço e não são quantificáveis. E acho que isso, no fundo, é o mais importante. E gostava de fazer-te aqui uma questão à qual eu não sei responder, porque inicialmente para mim viajar era uma paixão, mas eu pergunto se neste momento é uma paixão ou se já é um vício. Não, é uma necessidade, é mesmo. Aliás, é uma necessidade partilhada cá em casa. Nós tentávamos ter um ritmo de sair uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, porque felizmente temos trabalhos que podem ser feitos remotamente e, portanto, podemos continuar a ter um sustento financeiro mesmo fora da nossa casa ou do nosso trabalho presencial e, portanto, é muito uma necessidade. E se fores a ver, e puxando um bocadinho atrás à conversa, o que aconteceu em Beirute foi uma rapariga que por acaso é médica, mas que está muito habituada a viajar sozinha Uhum. e que meteu uma mochila às costas e que foi para Beirute fazer aquilo que sabe fazer no seu dia a dia. Portanto, quando tu dizes que aquilo que nós aprendemos das viagens tem um valor inestimável, tem, porque há muitos médicos em Portugal. Portugal está cheio de médicos, mas estar-se a conciliar, se calhar, uma pessoa com formação, mas que tenha tido esta vontade para pegar numa mochila e ir sozinha
e não ter problemas em falar com outras pessoas, em apresentar-se, em procurar contactos e etc. Isto vem das viagens, isto não vem da faculdade. Transcende a competência técnica e científica. E depois o grupo de voluntários que se formou entre nós, não é? Portanto, do Ajudar Beirute, e que o nosso grupo tem para aí 30 pessoas, isto são coisas que vêm da tua vida, vêm de estares habituado a falar com pessoas, estares habituado a interagir, a partilhar, a mostrar que precisas de ajuda ou a sugerir coisas, não é? Portanto, muito daquilo que eu sou hoje em dia, eu nunca seria sem as viagens. E a minha atividade profissional, seja a consulta do viajante online, seja um trabalho que eu também faço remotamente para uma empresa americana, a Safety Wing, são trabalhos que vêm da minha experiência no terreno, que não foram dados pela faculdade, não é? Tem uma parte de curso teórico, mas depois tem uma parte de vivência muito importante. Portanto, eu acho que hoje em dia, cada vez mais, o que as viagens nos oferecem, seja em qualquer área, seja na medicina, seja na parte da cultura, do comércio, etc., o contributo é inestimável, sem dúvida nenhuma. Eu concordo plenamente contigo, acho que as viagens são muito importantes e criam em nós outros sentimentos e outras emoções e fazem-nos ser pessoas diferentes. Acho que essencialmente é isso mesmo. Qual é que foi o sítio onde foste? Egito? Foi ao Egito, sim. E porquê? Olha, porque era relativamente perto, já não era na Europa, ou seja, isto foi em dezembro. Portanto, a primeira questão era uma questão climatérica, portanto, queríamos apanhar algum calor, não queríamos ir passar frio. Depois era relativamente próximo da Europa, já não sendo Europa, porque a Europa estava com uma série de casos e, portanto, a situação estava relativamente complicada. E era um país em que já tínhamos ambos estado, quer eu, quer o meu namorado, mas que tem sempre imenso para oferecer, porque tem uma variedade de paisagem muito grande, tem uma componente histórica muito grande, tem ainda uma área costeira relativamente importante que nos permite também fazer mergulho e apanhar um bocadinho de sol, e é muito barato. Sim, é um país seguro, é um país muito interessante, é um país muito barato. Portanto, nós conseguimos fazer uma viagem extraordinária por um preço quase ridículo, arriscar-me a dizer, mesmo ficando em bons hotéis, porque o 4 estrelas aqui não é a mesma coisa que um 4 estrelas lá, não é? Portanto, mesmo ficando em bons hotéis e mesmo comendo regularmente em restaurantes, foi um preço muito acessível. Pronto, e tivemos que manter os cuidados devido à pandemia, claro, mas isso eu mantenho-os todos os dias porque a minha área é esta, portanto eu estou muito habituada a cumprir regras. Eu acho que no fundo todos nós também já estamos, pelo menos a utilização da máscara e a desinfecção das mãos no nosso dia-a-dia, eu acho que é muito importante que nós não nos esqueçamos de tudo o que nós estamos a passar e que adotemos alguns hábitos em toda a nossa vida e que esses hábitos mudem para melhor, porque nós fazíamos antigamente coisas que, pronto, não lembro o diabo, não é? Ninguém lavava as mãos. O excesso de contacto físico, o não lavar as mãos, acho que são tudo hábitos que forçosamente nós estamos a mudar e que eu quero acreditar que vamos manter. De todos os sítios onde tu já foste, há algum que se destaque, que tenhas gostado menos de estar por alguma razão? Epá, não, o menos eu nunca me perguntei sobre isso. Normalmente o mais eu sei sempre, não é? Qual é que é o mais? Eu falo sempre da Patagónia. Eu acho sempre gostava muito de ir, nunca fui. A Patagónia é um sítio extraordinário, sobretudo para quem gosta de trilhos e de paisagem e de fotografia e de uau, sentir-se assim muito pequenino no universo. Eu acho que a Patagónia é o sítio certo para isso. Menos não te ocorre nada? Não, olha, não gostei de Santiago do Chile. Achei uma cidade, e voltamos a falar do Chile, porque a Patagónia também estava a falar da parte chilena, mas o Santiago do Chile achei uma cidade típica da América do Sul, muito caótica, extremamente poluída. Aliás, a primeira imagem que eu tenho e a primeira memória é sair da linha do metro, portanto do underground, e quando chego às 6 da manhã à superfície já era só carros e depois uma névoa enorme de poluição, e portanto não fiquei nada bem impressionada com Santiago do Chile, não era uma cidade onde eu fizesse questão de voltar. Que destinos é que estão na calha, muito em breve tempo? desejados? Então, vá, 2 ou 3, 2 ou 3. Vá, 2 ou 3, vá, 2 ou 3. Pronto, então olha, posso dizer que devia estar em Moçambique. Estamos quase a fazer um lançamento, não é? Porque no travel blogging é isso. Portanto, os teus fãs. Ok. 2 ou 3 destinos. Por isso é que eu não posso dizer muita coisa antes de tempo. Mas olha, tá devia estar em Moçambique, foi adiado. Essa viagem era para ter sido agora em fevereiro, foi adiada para abril.
Ok. Vou voltar a fazer um projeto de voluntariado / turismo, porque aqui vai ser a convite de uma agência de viagens, tem uma componente de voluntariado em São Tomé. Ok. E vamos acabar o ano nas Nésias, entre Indonésias e Polinésias, Ok. fica a incógnita. Parece muito bem e não vamos revelar muito mais do que isto, Exatamente. até porque tu tens Mas pessoas para surpreender. vai ser um ano, lá está, se as coisas aligeirarem e se a pandemia assim o permitir, vai ser um ano muito produtivo em termos de viagens e muito interessante. Olha, Andréia, nós estamos mesmo a terminar. E eu antes disso queria fazer-te aqui. Eu criei aqui algo que gostava de fazer com todas as pessoas. Tenho duas perguntas-chave que queria manter e tenho um pequeno quiz. Só para esclarecer aqui algumas dúvidas que ainda possam haver. As duas perguntas que eu tenho, e começo pela primeira: qual foi a maior loucura que alguma vez fizeste na vida? Ah, a maior loucura que eu alguma vez fiz na vida. Ah, uma loucura boa foi despedir-me para ir viajar e mudar a minha vida radicalmente. Foi a melhor, se não foi a maior loucura que fiz, foi sem dúvida a loucura mais inteligente que alguma vez terei feito. Sim, como resposta E, curta. e há alguma coisa que te arrependas de já ter feito? Que me arrependa de já ter feito. Epá, muitas, mas assim uma coisa assim que esteja assim à cabeça é complicado. Epá, aquelas coisas de adolescentes, uma vez tipo passar entre duas varandas de um apartamento para outro apartamento, Ok. no topo do prédio, através da varanda, pá, Pronto, cenas de viagens de finalistas, em que a confirma-se. coisa podia ter corrido mal. Confirma-se que há Yeah. aí alguma insanidade, não é? Ah, Sim, sim, sim. aí foi muita irresponsabilidade e podia ter corrido mal. Está em todos nós. Coisas de miúdos. Pequeno quiz: verão ou inverno? Verão, eu odeio frio. Pequeno almoço ou jantar? Pequeno almoço, Doce, brunch. doce ou salgado? Doce todos os dias. Cidade ou campo? Campo. Odeio Água, cidades. água doce ou água salgada? QB. Água doce em alguns destinos e água salgada noutros. Ok. Planeado ou improvisado? Improvisado sempre. Mochila ou mala de viagem? Mochila. Até Sozinha pode ser ou... uma mochila, pode ser uma mochila fina. Eu Pode digo ser, sempre pode que o ser. mochileiro não tem que ser assim, tipo, Sim, deslavado. sim, não, Tem que claro ser que os mochileiros não. finos. Pode ser uma Samsonite assim de marca, uma coisa fina. Ok. Mas A mochila, sem última, a dúvida. última. Sozinha ou acompanhada? Agora tem que ser acompanhada. Mas se for sozinha, continua a ser Em algumas sozinha. loucuras sozinha, mas Exato. essencialmente Também. acompanhada. Olha, André, eu queria agradecer-te muito o teu testemunho, o tempo que tu disponibilizaste para estar à conversa comigo. Quero muito que este confinamento termine para que nós possamos realizar o tão desejado jantar Já. com o nosso grupo, que há tanto é desejado. E pronto, e queria agradecer-te mais uma vez. Muito, muito obrigado. Continuação de bom trabalho e não pares Obrigada, Ruben. nunca de fazer tudo aquilo que tens feito até hoje. Está bem? Muito, muito Obrigada, obrigado. uma vez mais, e um beijinho nosso aos nossos voluntários de É ajudar verdade, é bem nisso, verdade. não é? Obrigado a todos e Foi uma obrigado por família. tudo Eu. o que se conseguiu realizar até hoje. Eu acho que, espero que não, mas eu acho que se algo acontecer em qualquer outra parte do mundo em que seja necessário, tenho dúvidas que não nos consigamos mover para tentar mudar alguma realidade menos positiva. Isto só mostra que qualquer pessoa pode fazer aquilo que eu fiz. Portanto, eu agora vou deixar caminho para o próximo, que se queira chegar à frente. No fundo, eu acho que qualquer pessoa pode fazer a diferença, e a diferença às vezes não é uma gota num oceano como se pensa. A diferença, uma pequena diferença pode fazer uma grande diferença, no fundo, e acho que é isso que tu, no fundo, criaste e ajudaste a criar. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Ruben. Obrigado. Espero que tenhas gostado da conversa com a Andreia Castro. Subscreve o nosso canal no YouTube, faz like no vídeo, comenta, é dessa forma que eu sei que tu estás aí desse lado e que tens algo para acrescentar. Não te esqueças também de ativar as notificações e de subscrever as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que é aí que eu vou colocando algumas novidades. O meu nome é Ruben Cândido e este é o Fala-me Disso. Até à próxima.